Bom, pessoal, movendo aqui novamente para o desktop, vamos agora entender como funciona a geração de um registro específico para o CPF. Então, vamos baixar aqui, né? Eu já tenho inclusive baixado aqui o manual técnico do CPF. Aqui é possível termos uma dimensão de todos os aspectos do arquivo. Então, veja que se você pegar aqui pelo próprio índice, ele te traz o formato dos campos, ou seja, como é que você tem que trazer a data na sua query, como é que você tem que trazer um valor monetário na sua consulta SQL. Então, aí ele vem aqui para os registros que você tem que gerar, ou seja, quais são os arquivos, texto ou planilhas que você deve gerar para facilitar a sua importação no sistema. Então, olha só, 001, 010, 100. Então, e ele vem trazendo, olha, contas bancárias, documentos financeiros. Isso aqui, os documentos financeiros, basicamente é o seu contas pagas e o contas a pagar. Você vai ver que depois tem o 201. E aí já vem aqui os lançamentos contábeis. Hoje vamos ver como fazemos esse aqui, ó, o 500. Então, movendo aqui para a página 41. Ok, 201. Registro 510 e agora eu tenho registro 400, então seria o próximo. Olha, registro 500 é o folha. Então, o que que ele diz aqui? Que para que eu consiga importar isso, então vamos olhar o CPF. Vou fechar aqui e vou abrir o CPF. Veja só. Não sei se eu abri, acho que eu acabei abrindo duas vezes. Vamos lá. O 0500 é o registro que você encontra lá em recursos humanos. Isso tudo está explicado no manual do usuário e não no manual técnico. Então, eu vou lá em recursos humanos, folha de pagamento, veja que são os campos, ó, vou inserir manualmente, aqui eu estou fazendo manualmente. Veja que confere com os campos que estão no manual. Então, olha, o primeiro, tipo folha, é o código do tipo de... Aqui ó, o tipo. Veja que bate, 2, funcionário, 3, diretoria, 4, servidor público, 5, autônomo. Então, confere, 2, funcionário, 3, dirigente, e assim vai. Então, eu vou fechar aqui o CPF, não é, nesse caso eu não preciso, não vamos importar nada ainda, porque não criamos nenhum arquivo. Esse é um ponto, ou seja, você identificar no manual qual registro você quer fazer. O outro é abrir o seu sistema de gestão hospitalar, o que você está usando. No caso aqui, eu estou utilizando o SAP Business One, que é um software da SAP, né? A SAP, uma empresa alemã de software de gestão. Se você estiver usando o Intor, MV, qualquer outro sistema de gestão hospitalar, você deve procurar o manual do banco de dados ou manual do usuário, onde você consegue obter informações das telas. No caso desse sistema aqui em questão, SAP Business One, eu não preciso nem me preocupar com o manual. Vamos ver aqui que o sistema ele já é autoexplicativo. Veja só, eu já de cara já tenho aqui ó, recursos humanos, então eu posso identificar recursos humanos aqui e digamos que eu não saiba, mas onde que ele grava isso no banco de dados? É muito simples usando esse sistema, porque eu venho aqui em visão, informações do sistema. Então quando eu abrir a tela de recursos humanos, eu já consigo colocar o cursor em cima de qualquer campo, veja só. Eu coloco o cursor em cima do campo e na parte inferior, veja só que ele traz o conteúdo do campo, Adriano. E lá no último ele traz o nome da tabela e o nome do campo, que nesse caso aqui é First Name. Veja que eu vou para o segundo campo e ele me traz lá Middle Name, que é nome do meio. E eu venho aqui no último, ele traz lá Last Name. E assim eu tenho, por exemplo, administração, eu tenho a data da admissão, que no caso aqui ele chama de data de início, quando esse funcionário começou a trabalhar. Então aqui eu consigo
saber o nome do campo. Eu vou colocar o cursor, veja lá embaixo, aqui nessa parte inferior, novamente, ó, start date. Então eu já posso saber como é a modelagem do meu banco de dados. E aqui, por exemplo, posição. Bom, veja que aqui se trata de um combo, então com certeza eu não vou ter essa informação, simplesmente um código. E veja que o primeiro valor, lá, número 3, é o conteúdo desse campo. Então não vai vir a palavra enfermeiro se eu trouxer o campo position na minha consulta. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui em definir novo, ele vai me trazer a tabela relacionada, eu coloco o cursor em cima, lá embaixo ele traz a tabela OHPS. Então assim você tem uma facilidade a mais em construir sua consulta. Fora que o sistema também tem um sistema de consultas próprios, ele tem um próprio gerador de consulta. E quando eu coloco o nome da tabela em questão, OHEM, ele já me traz aqui os campos, ainda traduz para mim. Então, se eu der duplo clique aqui, ó, ele já vai trazendo os campos. Mais ainda, eu dou duplo clique na tabela, eu posso fazer assim, ó, selecionar. Então, eu estou fazendo o seguinte, eu quero, vamos pegar aqui, cadê aqui? First name, depois eu quero last name. E ele já está falando de, né, que seria o from. Eu, inclusive, consigo fazer até uma espécie de consulta agregada. Ou seja, eu posso fazer colocar mais tabelas aqui. Bom, isso aqui é só para a gente ter uma ideia de como é que a importância de conhecer o sistema de gestão cujo qual estou usando. Então, eu vou lá para o Data Export, construir o registro 0500, que no nosso caso vamos optar, porque ele me traz aqui, ó, você tem que construir o registro. Ele traz o exemplo do registro texto e traz o exemplo em planilha. Nesse caso, vamos utilizar então o exemplo de planilha. Veja que o primeiro campo é o campo reg, o segundo é o tipo de folha que eu tenho que trazer, salário bruto, 13º, enfim. Então eu vou deixá-lo inclusive até aqui mais fácil para mim identificar os campos ao construir a minha consulta. Vou minimizar o meu sistema de gestão, porque nesse momento eu não vou estar utilizando, não preciso. Opa, este Data Export, ok. Admin. E aqui na minha agenda, eu vou então criar, né, uma nova agenda. Vamos chamá-la aqui de exportação de dados CPF. Vou colocar que é diário e que ela executa às 20 horas, por exemplo. Então, a partir do dia de hoje, às 20 horas, ele vai fazer a execução dessa agenda. Eu vou ativar, cadastrar minha agenda. Aqui em processos da agenda, eu vou vir aqui em novo e vou colocar aqui registro 0500. Vou colocar aqui, inclusive vou colocar assim, folha de pagamento, para ficar claro. Vou colocar que eu quero Excel, a minha conexão com o banco está aqui. Vou colocar o diretório dados OSP. Quero que traga o cabeçalho nas colunas, né? Vai se chamar dados.xlsx. E agora eu já posso partir para a minha consulta. Bom, eu já sei, eu já posso vir aqui e eu sei que a tabela é OHM. Eu sei que é essa tabela, mas eu preciso trazer somente os campos que ele me pede aqui no meu registro 0500. Para que não fique muito moroso o vídeo, eu vou passar aqui então, vou pausar para mim providenciar essa consulta. Bom, pessoal, voltando aqui, o que ocorre? Aqui eu precisei fazer alguns left joins, né? Porque ele me pede lá o centro de custo
ele me pede lá o cargo do funcionário, onde estão em tabelas relacionadas. Então, eu fiz aqui o left join, eu vou executar agora e vejo que eu já estou trazendo o registro 0 clientes, eu trouxe aqui numa forma de string fixa, né? E aqui eu até chamei de registro para ficar conforme o manual, reg. E aqui eu não tenho certeza se nessa configuração do CPF eu preciso informar o centro de custo, porém eu já deixei ele aqui. Isso aqui vamos testar lá a importação para saber. Qualquer coisa vamos ter que remover esse campo ou então trazer, né, como ele me pede o número de colunas fixo, muito provável eu não vou poder trazer faltando esse campo. Eu vou ter que trazer esse campo, porém com string vazio, por exemplo. Então vamos lá, eu vou fechar. Agora eu vou salvar isso. Vou escolher o encoding aqui, o TF8 preferencialmente. Vamos então fechar o nosso manual, abrir a pasta, verificarmos aqui. Eu não sei o nome que eu dei para a planilha. Vamos mudar o nome? Vamos colocar o seguinte: Plan 0500, para facilitar. Então aqui vou executar. Ó, Plan 0500. Ok, aqui temos nossa planilha conforme pede o nosso sistema. Eu vou então fechar isso aqui, eu não vou nem salvar. Eu vou então fechar o Data Export e vou abrir o CPF e vamos importar então esse registro. Aqui eu venho em declaração e eu tenho aqui a importação modular, onde ele me permite fazer a importação de um arquivo texto, que eu poderia gerar no formato texto, e planilha. Então eu venho aqui no registro 0500, que é folha, seleciono planilha, próximo, vou buscar na pasta, olha só, Plan 0500, ele vai me pedir para selecionar quais das planilhas que está dentro do arquivo, porque você pode ter várias. Eu vou em próximo, concluir. Olha só, ele está dizendo o seguinte: código de classificação do centro de custo inválido. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que gerar outra planilha e remover a opção de trazer o centro de custo, porque nesse caso não está habilitado para esse CNPJ. E isso é feito lá no servidor da BRGAP, ou na verdade no servidor que pertence no final, né, do processo à própria secretaria. Então olha só que eu vou aqui em agenda, eu vou selecionar o meu processo, vou editá-lo e aqui na minha consulta eu não vou trazer o centro de custo, eu vou trazer aqui uma string vazia e vou chamá-la de centro de custo, porque essa coluna tem que constar na planilha. Veja que é um campo obrigatório, então talvez o preenchimento não seja obrigatório, porque vai depender da configuração no servidor, os órgãos de controle que definem isso. Então, salvei, atualizei, vou executar mais uma vez. Vou abrir o sistema. Opa, ele já está aqui, né? Já está aberto. Ctrl I, para quem gostar de atalho aí, para facilitar. Planilha, próximo. Operação realizada com sucesso. É isso. Se eu vir aqui em recursos humanos, em folha, e pedir para listar, eu tenho aqui então os dados que nós provemos. Então,
de forma bem simples, tranquilo de você fazer essa importação. Veja que o código do registro é o próprio sistema que gerou. Então, você ainda precisa, essa importação, ela é um pré-requisito para você conseguir enviar esse registro, porque ele faz uma série de validações e, como eu posso dizer aqui, ele vai garantir que se alguma alteração em outra transmissão seja feita, ele vai identificar isso e reportar ao interessado. Com isso, finalizamos aqui o processo de importação. Então, veja que é bastante simples e uma agenda, ela pode ter N processos. Então, eu posso criar aqui registro, né, o registro 0200 pagamentos, por exemplo, e posso prover aqui a consulta que envolve esse registro. É bastante simples, não tem nenhum tipo de impedimento, de trava que permita você ter vários registros. Então, poderia colocar aqui 0200, colocar o cabeçalho, fazer a consulta que eu preciso. Por exemplo, no meu caso aqui, a tabela que eu tenho seria OINV, que é o Invoice. E aqui, assim, isso aqui é para termos uma ideia, né, apenas uma ideia de como funcionaria você ter a exportação de dados de vários registros ao mesmo tempo na mesma agenda. É claro que você pode utilizar outras agendas para fazer isso. Então aqui, vamos voltar lá, eu tenho agora a 0200. Obviamente aqui eu não explicitei todos os campos. Então basta você ir no manual técnico, verificar quais campos são necessários e trazer os mesmos na sequência que o manual pede. Com isso finalizamos essa integração com o CPF.